Olá, inicialmente eu gostaria de agradecer a todos que estão me assistindo. Meu nome é Andressa Rodrigues, eu sou estudante do curso de Agronomia do Unifasb e irei apresentar o nosso trabalho intitulado DDT, Inseticida Histórico com Perigo Iminente, que foi orientado pelo professor Enoque Lima, que é mestre em Geociências Aplicadas. Bem, o DDT é o pesticida mais famoso dentro da classe dos organoclorados. Ele foi sintetizado em 1874 por Zeidler, mas foi apenas em 1939 que a sua ação inseticida foi descoberta por Paul Muller, e a partir daí ele foi largamente utilizado. Esse trabalho ele foi realizado a partir de uma pesquisa bibliográfica com buscas por referenciais teóricos acerca do tema, proporcionando dados satisfatórios para que fosse possível discorrer sobre o DDT. O diclorodifenil tricloroetano, todos os seus isômeros são substâncias brancas e sólidas, insípidas e inodoras. A sua fórmula química é formada por 14 moléculas de carbono, 9 de hidrogênio e 5 de cloro. Apresenta solubilidade baixa em água e elevada em lipídios. Esse produto ele foi proibido em todo o mundo por apresentar uma elevada toxicidade. Em humanos, ele afeta o sistema imunológico e neurológico, trazendo grandes riscos à saúde. São dois tipos de intoxicação que podem acontecer devido a esse produto. A aguda, em que ocorre pela inalação ou ingestão desse produto, e os sintomas eles aparecem cerca de 2 horas após, enquanto que a crônica ela ocorre pela acumulação do produto no organismo, e os sintomas eles aparecem ao longo dos anos. Esse produto ele foi utilizado na Segunda Guerra Mundial para a prevenção das tropas e contra os piolhos, micro-organismos que eram causadores de doenças infecciosas. Além disso, ele é um produto considerado não seletivo, porque quando pulverizado nas lavouras, ele não afeta somente as pragas, mas sim outros organismos vivos, inclusive os benéficos. Na questão dos insetos, ele afeta facilmente o sistema, porque ele tem uma facilidade muito grande em atravessar o exoesqueleto, que é formado por quitina. Além disso, quando os bebês eles estão sujeitos à inalação. Por quê? Esse produto, quando dentro do organismo, ele é eliminado pela urina e também pode ser eliminado pelo leite materno, contaminando os bebês. Além disso, ele tem a capacidade de ultrapassar a barreira da placenta e também pode contaminar o feto. A partir de 1945, esse produto ele foi grandemente disseminado para áreas agrícolas e foi utilizado por 30 anos. A partir dali, ele era pulverizado sobre pessoas, animais e também em área urbana para controle da malária e da leishmaniose, em especial nos países em desenvolvimento. O primeiro protesto ambiental e também de saúde pública contra o uso do DDT, ele foi realizado em um dos livros mais famosos relacionado ao uso indiscriminado de substâncias químicas, que é o livro de Rachel Carson, que é autor de Primavera Silenciosa. Nele, ela cita que o DDT ele poderia estar reduzindo significativamente a população de aves. Bem, os Estados Unidos ele foi o maior produtor de DDT e exportava para as áreas agrícolas. A Suécia, em 1970, foi o primeiro país a proibir o seu uso, porque a Suécia já realizava muitas pesquisas para saber os impactos tanto ambientais quanto na saúde em decorrência do uso desse produto. E a partir daí ele foi proibido em diversos outros países do mundo. Aqui no Brasil, as primeiras medidas de proibição elas foram impostas em 1971, mas apenas em 1985 foi que a sua proibição ela alcançou o Brasil inteiro, englobou todo o país, proibindo tanto o seu uso quanto a comercialização e a distribuição. Mas ele ainda era permitido pela Organização Mundial da Saúde como medida sanitária
de emergência. Em específico, esse produto ele foi uma arma implantada para o controle da malária. Porque esse produto ele foi algo que facilitou muito o controle do vetor em sua fase adulta, numa época em que só existiam produtos para controle de larvas. Então, ele controlava o Anopheles allen, que é o mosquito transmissor da malária, e ele era a medida mais viável economicamente para alguns países. Em 2009, cerca de 14 países ainda utilizavam o DDT como principal aliado no controle de doenças, e também diversos outros países ainda em 2009 se preparavam para introduzi-lo com a mesma finalidade. Então, conclusão. O DDT é caracterizado como um aliado inseticida em épocas anteriores. Ele foi uma ferramenta-chave para o controle da malária, por isso que ele é tão famoso. Ele apresenta impactos elevados na saúde humana, na fauna e na flora dos ecossistemas, trazendo grandes prejuízos. Além disso, ele é persistente no ambiente, ele bioacumula e essa molécula ela pode ficar ativa por muitos anos, podendo contaminar leitos de rios, solo. E é importante que sejam realizados estudos com a finalidade de avaliar os seus efeitos em decorrência de sua persistência nos níveis tróficos do ecossistema. Aqui algumas referências. Agradeço a todos pela atenção. Aqui os meus contatos. Muito obrigada.